E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje nós vamos conhecer 10 eras luz dos artistas do pop e por que essas eras acontecem. Meninas, eu tô meio sumido daqui porque eu tô dedicando no TikTok para crescer uma audiência um pouco diferente lá do que eu tenho aqui no YouTube. E com isso eu precisei me afastar um pouco daqui para poder focar lá, mas agora estou retomando aqui para vocês com vídeos do jeitinho que vocês gostam. As eras dark dos artistas do pop sempre tendem a ser aquelas eras musicais que mais divergem a opinião do público. E muitas vezes, depois dessas eras, os artistas costumam contrastar, lançando álbuns bem iluminados, com um conteúdo bem limpo, onde um novo grupo de fãs acaba amando esses artistas. É claro, isso daí também ajuda a valorizar as eras mais sombrias depois, mas nesses casos aqui nós vamos perceber muito de como as eras luz mudaram para sempre a carreira desses artistas. Antes da gente começar, já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, né, já se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e entretenimento e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, tem a loja de camisetas aqui do canal com várias estampas lá, inspiradas pelos artistas que eu trago aqui nos vídeos. Se por acaso você não conhece, clica no link que está fixado no topo aqui dos comentários ou na descrição do vídeo. Você vai ser redirecionado, vai conferir todas as estampas e eu tenho certeza que você vai amar. Bom, vamos começar com uma era muito emblemática, importante e que até hoje é vista como uma das eras mais fortes que essa artista lançou. Loud da Rihanna, era que aconteceu no ano de 2010. A era Loud da Rihanna representou um total e verdadeiro renascimento da carreira dela, trazendo cores vibrantes, confiança, sensualidade e tudo isso após uma fase bem sombria e muito introspectiva da sua música quando ela fez no ano anterior o disco Rated R. O disco Rated R é visto por muitos como o disco mais emblemático da carreira da Rihanna, principalmente porque foi um álbum que veio num momento onde ela mergulhou emocionalmente em várias coisas e ela estava exposta a muitas coisas midiaticamente falando, né, principalmente depois de toda aquela situação do Chris Brown, que influenciou muito no contexto desse álbum. E acabou que a sonora do álbum também veio muito mais mórbida, mais lenta, reflexiva, e isso não teve um apelo tão amplo no público. E a Rihanna, antes de lançar o Rated R, ela tinha lançado Good Girl Gone Bad, que foi simplesmente um projeto de sucesso absoluto. Então, é claro, essa mudança foi importante para mostrar um outro lado da Rihanna, mas também o apelo comercial disso daí foi bem baixo perante a sua era anterior. E com Loud, a Rihanna recupera esse ritmo aí que ela havia perdido por conta dessa busca de temas mais sombrios e introspectivos. Loud foi uma celebração, no final das contas, da liberdade, da leveza e do retorno à pura diversão que Rihanna endossava antes na sua carreira. O disco apresentou uma sonoridade muito otimista e contagiante, que mesclava todos os gêneros mais poderosos do momento, como por exemplo, o eletropop, o dancehall, o reggae e outros tipos de música que alinhavam-se muito bem com aquela imagem carismática que a Rihanna estava transmitindo naquele período. O álbum trouxe alguns hits muito marcantes que até hoje são referência quando se fala em Rihanna. Um exemplo disso é o primeiro single do projeto, Only Girl in the World, assim também como What's My Name, que era um feat com o Drake, e claro, S&M, que foi um outro grande sucesso. Mas também o disco trouxe outras músicas mais diferentes como Man Down, California King Bad, Cheers. Então toda essa energia festiva da Rihanna atraiu um público muito novo para ela, que de certa forma o Rated R não teve a capacidade de fazer. Então foi ótimo porque existe uma Rihanna antes do Loud e uma Rihanna pós o Loud. A recepção do álbum foi absurdamente positiva, o disco é um dos mais bem-sucedidos da carreira da Rihanna e, como eu disse, até hoje reflete esse período mais iluminado que ela teve.
Uma outra era também muito marcante e absurdamente importante foi a era Smile da Katy Perry. Muitas pessoas não dão o devido crédito a essa era, mas eu acho que ela merece uma discussão só dela, considerando tudo que ela representa no cenário que a carreira da Katy Perry se encontrava. O disco foi um ponto de recuperação e redescoberta para Katy Perry, oferecendo uma nova fase de esperança e otimismo após a experiência mais introspectiva e sombria que foi a era anterior, Witness. Enquanto o disco Witness abordou temas mais profundos e pessoais, como principalmente autoaceitação, inseguranças e a busca por autenticidade em um momento de crise pública e pessoal, o disco Smile trouxe de volta a vibração colorida e o humor característico da Katy Perry que os fãs tanto associavam à sua imagem. A gente sabe que, por mais que o Smile tenha sido um disco que não teve um efeito comercial tão grande, ainda assim ele possui as melhores letras entre o repertório da Katy Perry até hoje. A volta lúdica da Katy Perry trouxe um toque de nostalgia aos fãs que se apaixonaram por ela naquele período. O visual de palhaça que ela aparece na capa do álbum, assim também como ela endossa nos videoclipes e na promoção do álbum, não é só também uma autocrítica muito bem humorada sobre os altos e baixos da carreira dela, mas também uma celebração da leveza e da capacidade de rir de si mesma. O disco é muito otimista e mostra a Katy Perry voltando ao seu total potencial de diva pop. Não que o Witness não tenha esse detalhe também presente nele, mas o disco Smile ele era mais característico de coisas que nós vimos da Katy Perry no seu auge, como por exemplo no disco Teenage Dream, assim também como no disco Prism. O disco é um tributo à sua jornada de amor próprio, uma fase mais leve e madura que honrava suas experiências passadas, mas que ao mesmo tempo celebrava o presente e as possibilidades do futuro. A era Smile é o renascimento de Katy Perry, trazendo de volta a alegria e a energia que conquistaram os seus fãs. Agora, o disco tem uma profundidade bem diferente do que ele teve na sua época, e isso é muito legal, porque percebemos como que uma música bem feita, ela envelhece bem também. A Taylor Swift também foi uma outra artista que soube muito bem trazer essa sua visão de luz após um período mais sombrio da sua carreira. E obviamente nós estamos falando do lançamento do disco Lover, da Taylor, que aconteceu no ano de 2019. E esse projeto, ele é muito mais profundo do que ele aparenta, principalmente porque ele tem um contexto dele como álbum de estúdio e dele representando algo na carreira da Taylor Swift. Por quê? O período que o Lover veio foi literalmente o período onde a Taylor tinha mudado de gravadora e a partir dali ela estava começando uma briga que iria mudar para sempre os rumos da carreira dela. Então digamos que o Lover foi o início da reabilitação de tudo que ela havia passado até o seu disco Reputation. O Lover foi uma guinada mais luminosa e romântica depois da atmosfera sombria e muito defensiva da era Reputation. Enquanto no Reputation, ela focou muito numa fase de turbulência que ela vivia, com conflitos públicos e principalmente uma ideia de construção de uma imagem mais misteriosa e rebelde, o Lover trouxe leveza, otimismo e marcou uma época de autodescoberta e principalmente paz para Taylor Swift. Enquanto na era anterior também ela focou muito numa paleta mais monocromática, né? Dessa vez ela ficou colorida ao extremo, principalmente focando nos tons mais diurnos. Em faixas como Lover, Paper Rings, Daylight, a Taylor celebrou o lado mais leve e esperançoso das relações dela, deixando para trás aquela narrativa de vingança e proteção que permeava tudo que ela fez nos anos anteriores. Canções também como You Need to Calm Down e The Man também revelaram uma Taylor mais engajada socialmente, abordando principalmente temas de igualdade e aceitação com um tom mais afirmativo e otimista. Na cabeça dos fãs, esse álbum é emblemático porque ele simboliza o recomeço da Taylor Swift e o reencontro dela mesma com a artista numa nova fase, considerando uma nova gravadora. O Lover foi fundamental para não somente
somente reestabelecer a Taylor no mercado depois de todas as controvérsias do álbum anterior, mas também serviu para mostrar como ela era uma excelente compositora. O disco serviu para estabelecer também uma base sólida para explorações ainda mais introspectivas e interessantes no futuro musical da Taylor. Um exemplo foi o que aconteceu quando ela lançou o seu sucessor Folklore, assim como também o Evermore. Foi uma era que ela restaurou a luz na sua carreira, mostrando que podia evoluir e se reinventar sem perder a sua essência. O disco Renaissance da Beyoncé também é um disco que merece ser citado aqui, porque ele foi totalmente luz em relação ao que nós recebemos do último álbum de estúdio mesmo que a Beyoncé lançou, que foi o Lemonade, que era um álbum totalmente político. Mas claro, não que o Renaissance também não tenha a sua dose de política, né? Mas digamos que o Lemonade ele era muito mais na nossa cara. E a gente sabe que álbuns políticos tendem a ter essa atmosfera mais sombria que acaba não ressoando tanto em um público amplo. E literalmente foi o que aconteceu com o Lemonade. Ele foi absurdamente aclamado, mas ele é um disco que representa algo muito mais profundo para pessoas pretas do que para o público mais geral, que sempre considerou o trabalho da Beyoncé incrível. Com a era Renaissance, a Beyoncé representou uma explosão de luz, liberdade e celebração depois de muita densidade emocional e socialmente carregada, como ela fez no disco Lemonade. Enquanto Lemonade explorou dor, raiva, resiliência diante de temas complexos como traição, identidade negra, empoderamento feminino, o Renaissance trouxe uma Beyoncé renovada que permitiu trabalhar com alegria a música, assim também com muito hedonismo e um espírito também muito de comunidade. O disco é muito mais voltado para as pistas de dança, inspirado pela era disco, principalmente a música house e eletrônica, que são historicamente vindos das pessoas pretas. Esse álbum homenageia diretamente pessoas do público LGBTQIAP+, que fizeram parte da construção da música eletrônica, que lá nos anos 90 moldou toda uma geração. Então o disco é como se fosse um tributo a essas pessoas e ao papel que elas desempenharam dentro disso tudo. Então o álbum celebra isso de uma forma muito boa. Renaissance exalta a resiliência e a criatividade das comunidades, trazendo muito orgulho e uma vibrante e contagiante música à vida. O disco Renaissance foi um ponto de virada completo na carreira da Beyoncé. Ela nunca mais seria a mesma artista depois daquele projeto. O disco reinventou completamente o que ela significava como um ícone do pop e mostrou pra gente que dá pra viver as complexidades da vida sem deixar de lado a sua profundidade. Quando ela passa por uma fase intensa e sombria para um período de celebração, a Beyoncé solidifica o seu legado muito versátil como um ícone do pop. Não que ela precisasse provar isso antes, mas fica claro pra gente nesse movimento aqui. O disco Renaissance foi uma experiência coletiva de reencontro do público com aquela Beyoncé que eles estavam um pouco afastados há algum tempo, onde ela começou a focar muito mais em temas políticos. Como eu disse, o álbum tem o seu lado político, mas considerando tudo que ele representa como um disco muito dançante, divertido, né? Acaba que ele tem uma comunicação muito mais ampla com o público do que outros trabalhos dela. Joanne da Lady Gaga pode ser considerado uma era de luz dela, por mais que o art pop não seja um álbum dark, mas é uma era de luz considerando todo o cenário que o art pop criou de inferno na vida da própria Lady Gaga, que até hoje, quando a gente pega This Is aí, ela tá brigando com ela mesma no videoclipe, né, gente, da era art pop. Ou vocês juram mesmo que aquela personagem loura que aparece ali não é a cara da Gaga na era art pop? Prestem atenção no detalhe. Joanne foi uma guinada muito sincera e introspectiva e trouxe leveza e autenticidade depois do turbilhão de controvérsias que o disco art pop criou para Lady Gaga. Essa época, em 2013, havia sido uma fase muito intensa, carregada de experimentalismo, estética futurista e principalmente um enfrentamento do público, onde a Gaga lidou com muitas críticas e até mesmo teve problemas com a equipe que sempre apoiou a sua carreira.
O Joanne foi uma mudança de caminho no meio do percurso, né? Vamos dizer assim, porque como nós ficamos sabendo, existiu um outro álbum produzido antes do Joanne nascer. Então digamos que foi uma virada de chave em um determinado momento bem específico que fez com que esse disco nascesse. A Gaga começou a focar muito mais em sons folk, em rock, em outras coisas menos eletronicamente produzidas e resolveu fazer um disco mais limpo. O disco também foi inspirado na história da sua tia Joanne, que morreu jovem e cuja história impactou profundamente a família da Lady Gaga. A homenagem deu ao álbum uma camada emocional mais intensa e bem mais sincera, e as músicas exploram temas de perda, aceitação e principalmente cura. A transformação visual da Lady Gaga até hoje é vista como uma das mais poderosas que ela fez. Em outras épocas, a Gaga claramente mudava a cor de cabelo, mudava a sua expressão de looks e tudo mais. Só que o que ela fez com Joanne foi ficar natural. E eu acho que esse foi um ponto que reverberou muito para ela alcançar um público também mais adulto que ela nunca tinha alcançado. E com o decorrer de outros lançamentos que aconteceram depois do Joanne, a gente percebe que essa mudança de imagem dela foi muito positiva para fazer com que ela ficasse mais humana aos olhos do mundo. E o disco Joanne, por mais que ele não tenha sido um sucesso como outras eras da Lady Gaga foram, né? A gente percebe que esse disco teve um valor muito importante para Lady Gaga entender que ela podia ser muito mais multifacetada do que somente a estrela ícone pop que fazia farofa barulhenta para os fãs. É exatamente por conta do Joanne ter acontecido que quando ela lançou o Chromatica, quase 10 anos depois, desde o seu último álbum pop, a gente sentiu realmente uma energia nova da Lady Gaga compreendendo a sua própria música pop. Então, assim, é muito legal ver o efeito de um álbum que muda os rumos para um ponto mais iluminado do artista, que muitas vezes o próprio artista duvida que ele poderia fazer. Ariana Grande com o recém-lançado Eternal Sunshine também é um disco que merece muito esse debate, principalmente porque esse é o primeiro disco bem mais pop, vamos dizer assim, da Ariana Grande desde o disco Sweetener. Então ela demorou um tempo para se conectar novamente com a música dançante que ela sempre vendeu pra gente. O Eternal Sunshine simboliza um momento de renascimento e alegria após uma fase mais melancólica e introspectiva e de batidas mais minimalistas e lentas, como nós vimos no disco Thank You Next, assim também como no último disco que ela lançou no ano de 2020, o Positions. Enquanto o Positions abordou temas de relacionamentos e desafios pessoais com uma sonoridade mais suave e introspectiva, o Eternal traz essa perspectiva focada em otimismo, autodescoberta e celebração de pequenas alegrias. O disco reconectou os fãs da Ariana Grande que tinham se afastado dela com a mudança do repertório dos últimos anos. É claro que a Ariana conquistou um público completamente diferente lançando Thank You Next, assim também como Positions. Mas o público do pop, que sempre gostou da Ariana, sem dúvida se afetou muito com esse projeto que durou alguns anos, né? Onde a Ariana parecia estar muito menos ligada ao pop e muito mais ligada a gêneros urbanos. Essa fase mais alegre marcou essa reconexão da Ariana, apresentando uma artista que superou desafios e se reinventou com uma nova mentalidade. O disco Eternal Sunshine consolidou a Ariana não só como uma artista que domina sua musicalidade, mas também como alguém que consegue navegar em momentos de profundidade emocional e de celebração, criando uma conexão ampla com todo um público de várias faixas etárias. É claro que as pessoas criticam certos pontos do Eternal Sunshine que foram mais luz, enquanto outros não foram tão luz assim, né? Mas o disco realmente traz pra gente uma Ariana completamente nova de tudo que nós vimos dela nos últimos anos. O Glory da Britney Spears também, né, gente, merece ser citado aqui. O último disco de estúdio que ela lançou e, sem dúvida, um dos melhores álbuns que ela já fez na carreira dela. Ela mesma entende isso.
A era Britney Jean da Britney Spears foi uma era meio complexa. Nem todos os fãs gostam desse álbum. Na verdade, a grande maioria dos fãs ignora esse lançamento. E o Glory foi a volta de Britney Spears a um padrão que ela havia deixado de lado já há algum tempo. Glory trouxe esse frescor artístico e um retorno a uma sensualidade musical que a Britney tinha se afastado. Ela se reestabeleceu como uma força muito criativa na indústria do pop. A Britney retornou com uma sonoridade mais refinada, alinhada a um estilo pop mais sofisticado e que também mostrava a época de vida que a Britney se encontrava. Músicas como Make Me e Slumber Party mostram exatamente esse novo valor que a Britney quis endossar. A gente sabe que o disco Glory tem mais camadas do que a gente imagina, como por exemplo a capa original dele que foi censurada e fizeram depois uma capa mais genérica, mas o contexto do álbum ele é muito mais profundo do que a gente imagina, porque ele é o álbum de libertação da Britney, né? E por mais que ele seja o último álbum de estúdio dela, provavelmente que ela vai lançar na carreira dela, ele é um ótimo último álbum de estúdio, porque ele é completamente atemporal, completamente importante na sua narrativa e ele mostra pra gente realmente o encontro da artista Britney Spears com a pessoa humana Britney Spears. É um momento de glória dela, literalmente. O Radical Optimism da Dua Lipa também merece ser falado aqui, porque por mais que o disco Future Nostalgia não represente algo sombrio, né, ele ainda é um disco mais noturno do que o disco Radical Optimism, que é totalmente pra verão. O último álbum de estúdio da Dua trouxe uma onda de positividade e celebração com um tom mais solar para nós, diferente do Future Nostalgia, que tinha algumas nuances mais intensas e introspectiva. Por exemplo, no Future Nostalgia nós percebíamos muito temas envoltos de independência, autoconfiança, empoderamento feminino, uma estética mais retrô e bem dançante. O Radical Optimism apresenta um passo em uma direção um pouco mais leve e mais esperançosa, menos, vamos dizer assim, focado em servir uma coisa só para o seu público. O disco tem uma visão mais otimista na celebração de pequenos momentos de alegria e contrasta muito com a intensidade que o álbum anterior recebeu, além também da pressão que o álbum anterior recebeu para ser um grande sucesso. Enquanto no álbum anterior a Dua Lipa queria mostrar muito pra gente o controle que ela representava ali de um momento grandioso, ela queria fazer um álbum realmente que fosse bem grandioso e que marcasse uma geração inteira, e ela conseguiu fazer isso, né? O terceiro álbum já mostra pra gente uma Dua Lipa completamente desprotegida de qualquer tipo de coisa que controle ela, tanto que ela foca muito em temas de ar livre, a própria ambientação das músicas muitas vezes são mais psicodélicos do que o disco Future Nostalgia, que era mais eletrônico e frio. Mas a gente percebe que é uma época de luz renovada na trajetória da Dua Lipa, que evidencia muito a força dela e o compromisso dela como artista pop em vender esperança e alegria, mesmo depois de uma fase bem intensa musicalmente. O Back to Basics da Christina Aguilera também merece entrar nessa conta aqui. Por quê? Ele veio depois do álbum mais importante na carreira da Christina e ele não recebe todo o crédito que ele tem pela sua genialidade, porque o disco Back to Basics é sem dúvida o disco mais genial da carreira da Christina Aguilera, mas ele fica tão apagado pelo pessoal que gosta muito do Bionic, assim como gosta muito do Stripped, que o meio do caminho muitas vezes não é visto. Mas ele é um álbum totalmente luz da Christina Aguilera depois de uma fase absurdamente reflexiva, como foi, por exemplo, a do disco Stripped. Back to Basics mostra a capacidade de diva vocal da Christina Aguilera, principalmente com influências de 1920 e 1940, o disco tem toques de jazz, soul e ele é muito vintage. A Christina adota uma persona chamada Baby Jane, uma estrela clássica de Old Hollywood que usa figurinos pin-up e maquiagens que evocam o glamour de artistas como Billie Holiday e Marilyn Monroe. Esse estilo contrasta muito com a paleta mais crua e provocativa do Stripped.
Músicas como Ain't No Other Man, Candyman, até mesmo a música Hurt, mostram pra gente uma profundidade emocional completamente nova e diferente do primeiro foco que a Christina tinha feito no disco Stripped. Back to Basics trouxe letras sobre amor, felicidade e gratidão, muitas delas inspiradas pelo seu casamento na época. Esse novo direcionamento fez com que Christina Aguilera reconectasse com o seu público de uma forma completamente nova e principalmente chegasse em um público mais adulto e maduro que antes não consumia o seu trabalho. O disco recebeu alguma resistência para ser lançado, principalmente porque ele é um álbum duplo, e esse já é um caminho a mais depois de tudo que a Christina já tinha feito. Então, o disco teve várias coisas por trás da sua história que fez ele absurdamente emblemático, absurdamente único, e como eu disse, ele é muito pouco lembrado considerando o lançamento seguinte, que veio cheio de polêmicas, que foi o Bionic, e o Stripped, que veio antes, que é o disco de consagração da Christina Aguilera. E por último, como não falar do disco recém-lançado da Charli XCX, o Brat, que é tipo um tapa na cara do Crash. O disco Brat é uma marca significativa de virada na carreira da Charli, principalmente porque ele traz um tema de renovação, leveza, principalmente depois de uma fase mais, vamos dizer assim, controlada da Charli com o disco Crash. Enquanto o Crash lidava com temas de luta pessoal, pressão da indústria e um sentimento de confusão em torno da sua própria identidade artística, o disco Brat se destaca pela sua energia divertida, espontânea, caótica e total liberdade criativa da Charli. Quando o Crash foi lançado, todo mundo sabia que a Charli estava super insatisfeita com a gravadora dela, principalmente porque ela estava fazendo um disco que ela não estava muito afim de fazer, a gente sabia disso. E quando ela assinou um contrato de novo com a gravadora, muita gente ficou se questionando: uai, Charli, você tá maluca, minha amiga? Por que você tá fazendo isso de novo? Você vai insistir no erro? Mas é aí que a Charli vence. Por quê? Ela colocou como cláusula no contrato dela liberdade artística. E foi aí que ela fez o disco Brat e a gravadora promoveu o álbum. E o álbum acabou se tornando simplesmente o disco do ano. Além do disco ter sido um grande sucesso, o Brat também teve sua versão com várias colaborações que fortaleceram a ideia de comunidade na música pop contemporânea. Quando ela trabalhou, por exemplo, com a Ariana Grande, a Charli reafirma sua posição como uma influenciadora no cenário do pop. Ela cultiva um espaço onde a criatividade e a inovação que ela sempre vendeu prosperaram muito bem. No geral, o disco Brat é um renascimento artístico para a Charli, que mostra exatamente que a partir de agora nós só podemos esperar coisas novas e incríveis vinda dessa artista absurdamente genial. Bom, aqui nós tivemos 10 eras bem de luz dos artistas do pop. E eu quero saber de vocês agora, quais outras eras vocês consideram como a grande iluminação dos seus artistas? Comenta aqui que quem sabe eu não faço um parte 2. Fechou? Um beijo, até o próximo vídeo ou live nossa aí. Tchau!